Bom dia a todos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje estamos aqui para mais um momento de devocional com Deus. E até que Deus tenha nos sustentado, irmãos. O quão maravilhoso é esse Deus, né? Esse Deus de amor, esse Deus de cuidado, esse Deus de transformação. E hoje nós estamos aqui para mais um devocional. Hoje nós vamos estar lendo Salmos 46, versículo 1 e 2. O tema vai ser inabalável no meio da tempestade. E antes de iniciarmos nosso devocional, como de costume, vamos estar aqui fazendo uma pequena oração para estarmos iniciando este momento. Hoje é aquele dia que está muito frio, que a vontade é só ficar deitadinho, embaixo de muitas cobertas por conta do frio. Mas vamos lá, irmãos, vamos fazer esse devocional para a glória do Senhor. Vamos ver o que Ele tem para nós, vamos verificar o direcionamento que Deus tem para nossa manhã. Amém? Vamos lá então, irmãos. Senhor, eu quero primeiramente te agradecer pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui. Obrigada pela vida, obrigada pelas oportunidades, obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada por não nos deixar sozinhos no meio desse processo, obrigada pelos sonhos que o Senhor tem para conosco. Obrigada, Pai, pela graça que nos é enviada em todo o tempo. Obrigada por nos deixar todos os dias mais fortes, porque o trabalhar do Senhor tem nos fortalecido, o trabalhar do Senhor tem nos enchido com a tua graça, o trabalhar do Senhor tem insistido em nós em todo o tempo, e é por isso que nós estamos aqui continuando essa obra. Se não fosse o Senhor, essa obra não existiria. Então, muito obrigada, Pai, por sonhar com esta obra, por nos desenvolver para esta obra. Obrigada por cada vida que está passando por essa live. Obrigada por cada vida que já vai passar por essa live. Que o Senhor possa estar alcançando cada um com o teu amor, com a tua graça. E que essa live ela venha a ser abençoada. Venha a ser uma live de direcionamento, de resposta de orações. Uma live onde venhamos ver ali o cuidado do Senhor para com todos nós. Direciona-nos, Espírito Santo, nessa palavra e tenha liberdade para fazer aquilo que o Senhor bem queres aqui. Este momento é todo seu. Então, Jesus, Espírito Santo, Deus, obrigada por mais um dia e obrigada por este momento com o Senhor. Amém? Vamos lá? Então, a base do nosso devocional se encontra em Salmos 46, do versículo 1 ao versículo 2. Esse horário dá um soninho, gente, nesse friozinho. O tema é inabalável no meio da tempestade. Amém? Então, vamos lá? Salmos 42, do 1 ao 2. Bem-vindo, Edson. Bem-vindo, João Vitor. Bem-vindo, pessoal, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ele continua sendo Deus, irmãos. O Salmos 46 é um grito de confiança em meio a um tempo de caos. Ele não nos promete uma vida sem problemas. E isso eu tenho que dizer para você. Porque muitas das vezes as pessoas pensam, quando eu aceitar Jesus, ou quando eu orar, ou quando eu começar a buscar, tudo vai ser colocado em ordem, não vai ter luta, não vai ter dor, não vai ter momentos difíceis, não vai ter obstáculos, tudo vai fluir muito de forma natural. Só que Deus, ele nunca nos prometeu uma vida sem problemas, mas em meio a todos esses problemas, em meio às dificuldades, em meio aos obstáculos que surgem ao nosso caminho, Ele garante que mesmo quando o chão parece até tremer, existe um Deus que permanece firme e nos mantém sempre de pé. Percebe que o salmista, ele não diz que Deus nos livrará do tempo de angústia, mas ele diz que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia.
Isso nos traz um conforto. Há um momento de dor, mas Ele é o nosso socorro bem presente no momento de dor. Juliana, eu estou passando por um período de restauração de casamentos, eu estou passando por um momento onde a minha fé está abalada por conta do cenário, por conta do momento, por conta das circunstâncias. E Deus, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele é bem presente neste momento de questionamento, neste momento de dúvida, neste momento onde o cenário parece não ser muito favorável, mas Ele continua sendo o seu socorro bem presente. E quando preciso, você tem total liberdade e acesso como filho de chamar a atenção desse Deus e pedir por ajuda. Nos dias bons, agradeça. Nos dias maus, clame, peça por socorro, mas também agradeça. Porque independente do momento, independente do cenário, Ele continua sendo o seu socorro. E Ele é bem presente. Independente da situação que você está passando. Ele não te deixou só. No momento da angústia, no momento da depressão, no momento da ansiedade, no momento das mágoas, nos momentos em que parece que não vai ter mais jeito ou mais solução nesse cenário, Ele continua sendo o seu socorro bem presente. Isso significa que quando a dor chega, Ele não se afasta. Nós pensamos que Ele se afasta, né? Muitas das vezes nós falamos assim, Senhor, o momento tá tão difícil, tá tão complicado. Cadê o Senhor? Às vezes nós perguntamos, né? E o salmista também tem salmos que falam: aquieta minha alma, porque eu ainda o louvarei. Porque tem momentos que nós vamos nos questionar. Será que o Senhor não está vendo esse processo? Será que o Senhor não está vendo essa situação? Será que o Senhor não está vendo aquilo que eu tenho carregado, as angústias que estão sendo geradas, as dores que estão sendo geradas? Será que o Senhor tem prazer em me ver passando por essa situação? Às vezes nós nos perguntamos: Senhor, se o projeto é seu, por que não está dando certo? Senhor, se o projeto é seu e eu estou confiando, estou entregando tudo no seu altar, por que a situação tem sido cada vez mais difícil? Nós nos perguntamos. E nós pensamos que Deus nos abandonou, que Deus mudou de ideia, que Ele preferiu seguir outros planos, né? Sejam bem-vindos. Mas não, pelo contrário, no momento mais difícil, por mais que muitas das vezes nós focamos mais no problema do que realmente no céu, o céu continua trabalhando e se movimentando pela minha vida e por você. E Ele se aproxima de nós. Ele nos ouve. Ele entende os gemidos dos nossos corações. Ele entende e decifra as nossas lágrimas. Ele é um poderoso Deus de amor. Quando as águas da vida ameaçam nos afogar, Ele continua sendo nosso porto seguro. Na Bíblia vai nos dizer que Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos mais difíceis. E no Salmos 44, versículo 26 fala: levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por conta da tua fidelidade. Irmãos, por mais que muitas vezes nós nos afastamos dele, Ele continua sendo fiel a nós. Você tem noção disso? Ele olha os nossos defeitos, Ele olha as nossas falhas, Ele olha que muitas das vezes não somos capazes e Ele fala: meu projeto está de pé para a sua vida. Por mais que você esteja passando por um momento de dificuldade, esse momento está te forjando para que você viva o melhor. E eu vou desenvolver sim, eu vou capacitar sim, eu vou transformar o cenário sim, vou restaurar o que preciso for sim, eu vou edificar a sua vida com certeza. Eu vou trazer a capacitação que você precisa sim, eu vou te fortalecer sim, porque eu sou o seu Deus. Ele continua sendo o nosso socorro bem presente, Ele não te deixou só. Em todo o tempo, por mais que você não tenha notado, Deus estava sempre ali. Quando o vento tenta te derrubar, Ele é a tua rocha. Ele é aquele que te firma. Ele é aquele que não te permite ser abalado. Talvez só essa semana você já tenha tido milhares de motivos para desistir. Talvez hoje
você já tenha levantado com esse tipo de mentalidade. Senhor, eu tô muito cansada. Eu vou parar. Tá difícil, tá cansativo. Parece que o Senhor não me ouve. Parece que minhas orações não sobem ao céu. Parece que não tem diferença naquilo que eu tô buscando. Quanto mais eu me entrego em buscar aquilo, parece que tudo aperta e dificulta um pouco mais. Mas Deus, Ele é tão bom que em uma live aonde muitos estariam trabalhando ou até mesmo dormindo, Ele marcou um encontro com você para dizer: filho, não precisa temer. Aquilo que eu coloquei nas tuas mãos continua de pé. Eu não desisti de fazer. Os projetos que eu tenho para você, eles são grandes. Eu estou te desenvolvendo para viver. E nesse momento, eu estou mandando socorro e recursos para que você continue seguindo. Porque a obra é minha e ela será completa. Porque pode tudo parecer impossível, mas eu continuo sendo fiel. E vai ficar tudo bem. O texto também vai nos lembrar que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E esse rio, o que simboliza esse rio? Né? Porque a Bíblia, ela é muito cheia de parábolas, de versos, assim, que representam muito o cuidado do Senhor. E ela também traz alguns versículos que são muito de reflexão, né? E esse versículo, no Salmo, ele simboliza que a presença de Deus, ela traz paz em meio à guerra. Eu falei pra vocês as experiências que eu tenho com o Espírito Santo, depois que eu comecei a incluir ele na minha vida. E não é apenas saber que ele existe e que ele está ali. É colocar minha fé na prática e pedir para que ele esteja comigo ativamente naquilo que eu estou construindo, que é o meu relacionamento com Deus. Então, quando eu acordo e eu falo: Senhor, hoje eu preciso do Senhor ali comigo, porque eu vou fazer a minha live. Eu já falo: Espírito Santo, vem comigo, faça com que a tua vontade seja feita. Tenha liberdade para falar com os meus irmãos, tenha liberdade para ministrar sobre o coração dos meus irmãos. Quando eu vou fazer algo, eu preciso de um tempo ali determinado para aquilo, porque às vezes tem milhares de serviços, né, para fazer em um dia, e às vezes parece que não vai dar tempo. Eu falo pro Espírito Santo: Espírito Santo, eu tenho até tal horário para terminar tudo isso que eu tô fazendo. Então eu lhe peço, me ajuda, socorro, obrigada, socorro. E ele me auxilia. Se eu tenho algo pra fazer, irmãos, eu tô na correria, eu falo: Espírito Santo, olha, eu tenho 300 coisas pra fazer. Então, olha, até 1 hora eu preciso fazer isso, até 2 horas eu preciso fazer isso, até 3 horas eu preciso fazer isso, até 4 horas eu preciso fazer isso. Eu preciso terminar tudo até 5 horas. Socorro, me ajuda a administrar o meu tempo. E, irmãos, tudo dá certo. É como se o tempo estendesse pra que eu conseguisse fazer tudo no tempo que eu pedi pra ele. E eu acho isso muito legal. E eu comecei a colocar o Espírito Santo na minha vida mais ativa. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele não tá aí só pra que você saiba que ele existe. Ele tá aí pra te auxiliar, pra te ajudar, pra te transformar. Toda oportunidade que chega em mim, eu falo: Espírito Santo, essa oportunidade vem de Deus? Se não vem de Deus, afasta do meu coração e também abre os meus olhos, pra que eu possa enxergar Deus ali ou não, e eu não venha cair em golpes. Porque o que mais tem, irmãos, aqui na internet é golpe, né? Na vida, hoje em dia, as pessoas, elas estão tão sem vergonhas que o que mais elas praticam é golpe. A gente tem que tomar muito cuidado. Pedir sempre direcionamento do Espírito Santo. A mesma coisa eu falo pro Espírito Santo na questão de amizades. Eu já fui ferida por amizades que sabiam os pontos que mais me machucavam, por conta de um desabafo que eu tive com aquela pessoa num momento de confiança. E ela usou aquilo que mais me doía pra me machucar, pra me denegrir. Tocou em uma ferida aonde naquele dia parece que o meu mundo foi ao chão. E uma das coisas que minha mãe sempre falava, né? Tomar cuidado com quem você desabafa. Porque quem dá arma ao fofoqueiro somos nós. Quem vai falar pro fofoqueiro onde machuca, onde dói, onde ele não podia tocar e ele vai tocar, somos nós. E depois de algumas quedas na vida, onde nós quebramos a cara com algumas amizades, eu comecei a pedir pro Espírito Santo: me mostra quem são as pessoas.
Sabe, olha, eu tô me apegando demais a essa pessoa na amizade. Por favor, me mostra. Porque se for uma pessoa que vai edificar, que vai acrescentar, glória a Deus, aleluia. Se não for, eu quero minha paz, eu não quero, sabe, ninguém mais roubando a minha paz. Então, assim, eu sempre falo pro Espírito Santo, os meus melhores desabafos são com ele. Eu falo, senta aqui que hoje nós temos que conversar. E eu desabafo tudo com ele. O Espírito Santo, ele é seu auxílio, irmãos. Às vezes você pode não ver Deus no meio de um cenário, mas quando você fala, Espírito Santo, vem comigo nesse cenário. Obrigada, Pablo. Quando você fala assim, Espírito Santo, eu estou passando por essa luta, vem comigo nessa luta. Você pode ter certeza que você vai ver o agir dele na sua vida. Começa a pedir por coisas pequenas. Às vezes você quer fazer uma comida pra tua família e você fala assim, Espírito Santo, que essa comida ela fique maravilhosa, que seja a melhor comida que eles já comeram, que eu receba tanto elogio, que eu veja as tuas mãos ali. Até a comida vai ter gosto diferente. Às vezes é a mesma comida, o mesmo tempero, vai ter gosto diferente. Quando eu fui testar isso, né, de colocar o Espírito Santo na minha vida, eu comecei com o tempo. Espírito Santo, eu tenho tanto tempo pra arrumar a casa, porque eu tenho outras coisas pra fazer. Me ajuda, socorro, socorro, socorro. E deu tudo certo. E aí eu falo pras pessoas, você quer ter uma experiência com o Espírito Santo? Começa a colocar ele na tua vida. Porque muitas das vezes nós só pedimos pra Deus coisas, né? Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, eu quero. Só que quando você tem um relacionamento com Deus, você precisa entender que Deus, ele quer ser incluído na sua vida do início do dia até o final. Ele não quer que você apenas lembre dele no momento da dor. Ele quer um relacionamento com você diário. E quando você começa a incluir Deus, Jesus, o Espírito Santo na sua vida, você começa a fazer o quê? Ver Deus agindo. Eu peço, irmãos, é a experiência de cada um, né? O irmão falou assim, o Espírito Santo você não pode pedir nada. Eu geralmente peço sim pra ele. Eu falo, Espírito Santo, eu convido ele a estar sempre no meu dia. Então eu falo, Espírito Santo, eu vou trazer a live, por favor, ministra nos corações. Porque quem tem poder pra transformar é só ele. Eu trago a palavra. A mensagem que vai edificar, transformar, restaurar, capacitar, moldar, libertar, é Ele. Ele que faz. Essa é a ministração dele. E eu comecei a incluir mais Deus na minha vida dessa forma. Isso é uma experiência minha. Cada um tem uma experiência. Tem gente que não pede, tem gente que não coloca ele no dia a dia, mas eu coloco. Eu tô falando sobre a minha experiência, tá? Aí vai de cada um. Então eu falo muito pro Espírito Santo, participa do meu dia. Quando eu vou sair de casa, eu falo, Espírito Santo, me acompanhe. Jesus, que os anjos do Senhor também me acompanhem. Deus, que o Senhor me acompanhe também. E eu vou e volto em segurança. Porque eu creio que eles estão comigo, cuidando de mim. E se é uma oportunidade, eu peço sim, Espírito Santo, por favor, me dê discernimento para que eu possa entender se aquilo é ou não de Deus. Óbvio que eu não vou falar, Espírito Santo, limpa a casa, Espírito Santo, lava a louça, porque isso não condiz, né, irmãos? Mas para me ajudar a administrar o meu tempo, para fazer escolhas, para saber ali me direcionar, para entender mais sobre a palavra. Eu tô lendo a palavra, não tô entendendo. Espírito Santo, por favor, me ajuda. Eu preciso entender o que eu estou lendo. Ele vai me direcionando. Eu peço muito no direcionamento, na questão de administração de tempo, para ele me auxiliar, na questão de não é favores, né? Mas eu peço para que ele esteja participando da minha vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Dessa forma, eu aprendi a confiar no Senhor e a ver ele agir na minha vida de uma forma tão extraordinária que tem coisas que me abalavam antes e hoje em dia não me abala. Porque nos momentos mais difíceis eu falo, Espírito Santo, eu sei que tudo vai ficar bem. Só acalma o meu coração e tranquiliza. Porque eu não posso ficar abalada ou me entregar para essa dor. Eu preciso que você me auxilie, me traz alívio para que eu consiga continue ali, né? Fluindo, porque senão a gente para no momento da dor. E eu tenho visto essas experiências com o Espírito Santo, mas isso é algo muito pessoal. E eu tô falando pros irmãos porque é uma experiência que eu falo pra muitas pessoas. Faz. Começa a chamar o Espírito Santo. Ju, eu não quero chamar o Espírito Santo, chama Jesus. Ju, eu não quero chamar Jesus, chama Deus. Mas coloque eles na sua vida. Eu sou evangélica e eu geralmente acordo quando vocês entram lá no meu Instagram. Tá sempre lá. Bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Eu incluo eles no início e no final do meu dia. E no final do dia eu agradeço. Deus, obrigada por tudo. Jesus, obrigada por tudo. Espírito Santo, muito obrigada. Porque eu reconheço, irmãos, que aquele dia foi vencido. Não porque a Juliana deu o melhor de si, mas porque eles me sustentaram. Eu já tive muita crise de ansiedade, irmãos. Eu já passei por depressão. E não é ausência de Deus, tá? Isso não é ausência de Deus. É porque a gente acaba absorvendo muita coisa.
E o que aconteceu? Quando eu comecei a ter essas experiências de colocar Deus em tudo que eu ia fazer, eu escutei uma vez um pregador falando: comece a colocar Deus, Jesus ou o Espírito Santo na sua rotina. Comece a entender que eles estão ali com você, porque dessa forma você tem confiança. Porque como eu confio em quem eu só ouvi falar e eu não conheço de verdade, sendo que um relacionamento com ele tem que ser algo diário. Então eu entendi assim: eu tenho um relacionamento com uma amiga, eu falo com ela toda hora. Toda hora eu tô mandando mensagem, toda hora eu tô conversando. Por que o Espírito Santo eu só chamo, ou Deus ou Jesus, quando as coisas apertam? Sabe, tô lavando louça, nossa, que dia bonito. Nossa, Deus, obrigada por esse dia, olha que dia bonito. Olha que céu maravilhoso. Obrigada por me permitir contemplar. Deus, obrigada. Olha, tem comida na mesa, glória a Deus, obrigada. Aí eu abro a geladeira, ó, tem o Danone das crianças, Deus, obrigada. Tem o leite das crianças, Deus, obrigada. Sabe, eu comecei a entender que se ele é o meu melhor amigo, se o Espírito Santo é o meu melhor amigo, por que eu não incluo ele? Então assim, tudo que eu faço, preciso administrar tempo, eu chamo ele. Escolhas, eu chamo ele. Discernimento, eu chamo ele. E eu sempre agradeço. Assim que eu consigo, independente, às vezes passa 2, 3 minutinhos ali a mais, não tem problema, mas eu sempre agradeço, porque eu falo assim: Espírito Santo, só foi possível porque você me ajudou. Deus, obrigada. Eu agradeço tanto a Deus pelo Espírito Santo, eu falo: Senhor, obrigada, porque o Espírito Santo é um pedaço de Deus em nós. Quando Jesus ele foi preparar morada para nós no céu, ele não nos deixou sozinho. Ele nos deixou com o Espírito Santo, que é o nosso consolador. É lindo a forma que a Bíblia vai descrever o Espírito Santo, né? Ele é o nosso consolo, ele é aquele que cuida, ele é aquele que guarda, ele é aquele que pega as nossas orações e leva ao Senhor. E ele faz com que a nossa oração fique melhor, irmãos, porque nem orar direito a gente sabe, né? Então, às vezes a gente pede pra Deus sinais, aí ele fala: Deus, ela não quer sinal, tá? Ela quer providência. Ela tá pedindo sinal, mas ela quer providência, ela quer mudança. Então, ele leva pra Deus até mesmo as nossas lágrimas, mas já decifradas. Isso é lindo. O livro de Romanos fala, né, que ele intercede por nós. Então, esse rio que nós lemos aqui, ele simboliza a presença de Deus no meio da guerra. E é como se ele dissesse: você pode estar cercado por uma situação muito difícil. Você pode estar passando por dias de lutas, mas dentro de você há uma força inesgotável de esperança e força. E essa força que habita em nós é o Espírito Santo. Ela nos traz esperança, ela nos traz força inesgotável, irmãos. É por isso que nós precisamos entender a importância que ele tem para a nossa vida. E para que essa esperança seja completa, o salmista termina com uma poderosa afirmação, ali no versículo 11 do Salmos 46, que diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E isso é um convite para descansar mesmo quando tudo parece desmoronar. Aqui no Salmos 46, versículo 5, diz assim também: e Deus está no meio dela, e ela não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. E nessa manhã, Deus ele vem de encontro com a tua vida, independente de religião, independente de placa de igreja. Irmãos, aqui nós falamos sobre Deus. E você vai ser sempre bem-vindo para poder escutar, para poder participar do nosso devocional. Eu gosto muito do devocional assim, viu, irmãos? Quando vocês comentam, quando vocês escrevem: Ju, eu entendi isso, Ju, eu vou começar a fazer. Eu gosto, aleluia, glória, eu gosto de um devocional participativo, quando vocês trazem: Ju, eu acabei de ler, eu entendi isso sobre esse versículo. Isso é muito legal, porque é um devocional bom, né? Onde todo mundo fala um pouquinho, onde todo mundo conversa. Que nem o nosso irmão falando: eu não peço nada pro Espírito Santo. Eu já peço, né? Que nem eu falei pra ele, a minha experiência pessoal, é o que eu faço. E de um tempo pra cá, eu tenho tido uma confiança no Senhor, que eu falava pra Deus: obrigada por estar me ensinando a confiar em Ti. Porque o tempo da espera, pra mim, irmãos, pra mim, Juliana, era um tempo de grande dor e sofrimento. Eu tenho ansiedade. Ansiedade, eu não tenho ansiedade, ela passa pela minha vida às vezes. E eu não sabia esperar. Eu falava pra Deus: Senhor, eu tô
tão cansada de ter que esperar. Porque parece que quanto mais eu oro, mais eu dou 10 passos para trás. Sabe, parece que quanto mais eu busco, mais eu jejuo, eu dou 10 passos para trás. Eu oro pelo meu irmão, Deus realiza o sonho do meu irmão e o meu ainda não vai. Eu fico, Senhor, mas o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado? Parece que minha oração não subia. E quando eu comecei a incluir eles na minha vida, eu comecei a ter mais confiança. Já teve dias que eu olhei pro meu armário e falei assim, nossa, não tem mais nada. Eu só levantei a mão e falei, Senhor, o Senhor é o meu Deus provedor e eu sei que o Senhor vai prover milagres. E eu viverei mais um testemunho da manifestação do Senhor sobre o cuidado sobre a minha família. E segui minha vida. De noite estava lá. Ou era a cesta básica, ou era o dinheiro para despesa. E eu só tô assim, ó, Deus, obrigado. Deus, obrigado. Dá R$200, vamos lá comprar algumas coisinhas. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Olha o cuidado de Deus. Deus, ele é assim, irmãos. Quando a única coisa que ele pede para nós é que nós venhamos confiar nele. Mas no dia de espera é muito difícil confiar. Quando você ora, jejua, entra em propósito, sai em propósito e não vê as coisas saindo do jeito que você quer, quando as coisas literalmente estão fugindo do seu controle, já fugiram há muito tempo, é muito difícil continuar confiando. A gente pede a Deus ajuda porque nós sabemos que é só Ele que pode fazer. Mas é muito difícil você olhar para o cenário e falar, não tem uma oração sequer respondida. Parece a ausência de Deus, mas não. Ele continua sendo o seu refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. E em breve você vai poder falar o seu testemunho. E você vai poder falar para todo mundo, olha, vejam. Estas são as obras do Senhor sobre a minha vida. Eu já falei para Deus que eu vou colocar uma plaquinha na minha sala. Nem que eu escreva à mão, mas vai estar lá escrito tudo que eu tenho. Independente, irmãos, de qualquer coisa. Tudo que eu tenho, toda a conquista, todo o ciclo encerrado, toda a oportunidade, tudo é resposta de oração. Porque pode não acontecer no meu tempo, mas eu sei que Ele está me preparando, porque do jeito dele, no tempo dele, eu sei que vai ser muito melhor. Nós esquecemos no meio da luta. Isso é um ponto importante de lembrar, é que as coisas que nós passamos hoje, as dores, as dúvidas, as dificuldades, elas não vão poder nem ser comparadas àquilo que Deus tem preparado para nós. Você já imaginou isso? Juliana, eu tô há 3 anos numa luta. Se prepara para 6 anos de vitória. Porque assim, ó, irmãos, é bênção com Deus. E no meio da vitória vai ter obstáculos? Vai. Porque a vitória você vai aproveitar. E vai ter obstáculos que vão estar te preparando já para a próxima vitória. Porque com Deus é assim. Você pediu, recebeu, agradece. Viva aquele momento. Mas fica tranquilo. Porque haverão mais momentos para serem vividos. A sua história não acabou só porque a vitória chegou. Vai ter muitas outras conquistas. E Deus já vai te desenvolvendo para elas. Mas Ele nos permite aproveitar aquele momento. Ele nos permite viver a intensidade daquilo que nós pedimos. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos. Tão maravilhoso. Né? Às vezes nós esquecemos que Deus, Ele é um Deus de cuidado e de zelo. Em nenhum momento Ele te deixou só porque o Espírito Santo está todo dia com você. Você pode pensar que Ele não está te vendo, que Ele não está te ouvindo, mas Ele está. Ele presta atenção em tudo. Em tudo. Ele é aquele sexto sentido, sabe? Que você tá no dia mal e você fala assim, calma, vai ficar tudo bem. Esse ano eu tô vivendo uma experiência com o Espírito Santo, que é o meu caderno de agradecimento. E eu nunca tinha feito isso. E parece até loucura, né? Eu peguei o caderno e falei pro meu marido, esse ano, tudo que o Espírito Santo fizer, seja tudo que Deus fizer, tudo que Jesus fizer, tudo que eu viver esse ano, de coisas boas, seja uma vitória pequena, seja um testemunho de alguém que alguém me contou, Ju, participei da live de oração de noite, vivi esse milagre, eu vou colocar no caderno e vou agradecer a Deus. Irmãos, esse é o meu caderno de agradecimento. Eu comecei ele em janeiro. E eu coloquei até aqui, ó, testemunhos.
E eu falei pra ele, todos os milagres que eu tiver, teve muitos que aconteceram e eu não coloquei a data que aconteceu, porque eu não lembrava. Porque, tipo assim, depois de um tempo que eu falei, eita, o caderno, porque ainda não era um costume de colocar sempre as coisas aqui. E isso aqui foi uma estratégia do Espírito Santo pra minha vida. Porque eu falei pra... Ano passado, em dezembro, eu estava chorando muito, muito. Foi um dia muito difícil. E eu falei pra Deus assim, me ensina a confiar novamente. Porque tem dias que o mal que eu não queria lembrar, que aquilo que me traz dúvida que eu não queria que tivesse ali, está. E aí em janeiro, eu estava fazendo uma ministração pra vocês e eu falei sobre a importância do agradecer. E depois da live, o Espírito Santo falou pra mim assim, pega um caderno e começa a anotar a gratidão que você tem. Tudo aquilo que Deus fizer de bom, a experiência que você viver, coloca. E todo dia mal você vai ler esse caderno, para que a sua fé volte a ser restaurada. Porque no dia mal, irmãos, é muito difícil. Eu não sei pra vocês, mas pra mim é. É muito difícil eu olhar e falar, Deus, vai ficar tudo bem. Tem momentos que eu até conseguia, mas tem momentos que eu falava assim, Deus, Espírito Santo, Jesus, socorro. Porque tá tão difícil que eu não tô enxergando vocês. E eu ficava tão desesperada, eu ficava, Senhor, parece que vocês me deixaram sozinha, parece que eu tô sozinha, parece que essa dor vai me sucumbir, eu sei que vai ficar tudo bem, mas tá muito difícil pra minha mente fixar isso, sabe? E esse caderno, irmãos, ele tem sido tão gostoso na minha vida, maravilhoso, tão perfeito, porque todo dia que eu tô passando por um momento de dificuldade, eu pego o meu caderno e eu começo a ler, de janeiro até agora, ó. Tudo aquilo que Deus fez pra mim. Tudo aquilo que Deus fez pra mim. E ainda é pouco. Porque a gente ainda tá iniciando o mês de agosto. Ainda é pouco. Ainda tem muita coisa que Deus vai fazer. E sabe o que é mais legal? É que no dia mal, eu posso até chorar. Porque tem coisas que doem. Mas eu pego meu caderno, eu abro e começo a ler. E eu falo assim, olha, hoje eu tô passando por um dia mal. Mas olha tudo que Deus já fez pra mim. O mesmo Deus que está cuidando de mim desde janeiro, desde quando eu nasci, na verdade, né? Ele vai fazer tudo ficar bem. E eu começo a ler tudo que Deus já fez na minha vida. E isso alegra o meu coração. E eu começo a ver Deus ali. Porque, irmãos, eu estou aprendendo. E isso eu não tenho vergonha de falar. Eu sou evangélica desde que eu nasci. Assim, eu nasci no berço evangélico. Aí eu aceitei Jesus, me afastei. Aceitei Jesus de novo, né? Retornei ao caminho dele, voltei. E eu estou aprendendo todos os dias a confiar mais no Senhor. As experiências que eu tenho com o Espírito Santo, eu entendo cuidado. Então, hoje em dia, aquilo que poderia me desestabilizar mais, não me desestabiliza. Tem momentos que doem. Aí eu lembro de todas as bondades de Deus sobre a minha vida e eu falo, tudo vai ficar bem. E eu consigo só confiar. Eu consigo olhar e falar assim, tá tudo certo. Ah, mas tá tudo de pernas pro ar. Ah, daqui a pouco desvira, porque Deus é fiel. E eu sigo. Esse caderno de agradecimento, ele tem sido uma bênção na minha vida. E é uma coisa que eu falo muito pros irmãos na oração mesmo, né? Às vezes eu falo, irmãos, tenham um caderno de agradecimento. Foi uma estratégia que ele me deu. E não é coisa mágica. Você só vai colocar ali. E você pode colocar com data. Agora eu tô colocando com data. Aquilo que Deus fez. Porque no dia mal, a gente só lembra de coisas ruins. E a Bíblia fala que nós temos que trazer à memória aquilo que Deus já fez. Nós temos que trazer à memória aquilo que Deus já projetou sobre a nossa vida. Nós temos que trazer as bênçãos à memória no dia mal. E essa foi a forma mais incrível que eu tenho trazido. E é tão simples, mas foi uma das formas mais incríveis. Porque no dia ruim, eu tentava lembrar. Eu falava assim, nossa, Deus, o Senhor já fez isso, o Senhor já fez aquilo, e mais uma vez o Senhor vai fazer. Mas ao mesmo tempo meu coração ficava, será? E Deus não trabalha no será. Eu precisava depositar minha confiança no Senhor.
E esse caderno tem sido isso. Ano que vem eu vou comprar outro caderno. E eu falei pra Deus assim que eu creio que ele vai ser ainda maior. Porque eu quero colocar tudo que Deus fizer assim, do dia 1 até o dia 30. Em todos os meses. Tem meses que é 29, mas tudo bem. Mas eu quero poder falar, escrever tudo. Porque todo dia Deus nos dá uma oportunidade. Seja você tá nessa live, talvez hoje você tenha entrado e falado assim: Juliana, eu já passei exatamente pelo que você tá passando. O meu dia mal, eu não consigo. É um dia que me causa muito desespero. Tenha um caderno de gratidão. Convida o Espírito Santo pra tua vida. Hoje as orientações não esqueça que Deus é o seu refúgio. Não esqueça que Deus ele está sempre presente com você. No momento da angústia, Deus está presente contigo. Isso é a palavra do Senhor, não é algo que eu tô falando, porque uma coisa que eu sempre trago pra vocês é base bíblica. Porque eu não quero depois que ninguém saia falando: nossa, a Juliana falou do fundo do coração dela e não trouxe base. Eu gosto de trazer base bíblica para que você entenda que isso é uma promessa da Bíblia, ou seja, antiga. Deus, ele cuida de você. Deus é o seu refúgio. Ele é a tua fortaleza. É o auxílio sempre presente na adversidade. Ou em outras Bíblias, traduções atuais, na angústia. Eu fico feliz. Deus abençoe. Hoje Deus ele te disse 3 coisas muito bacanas para tua vida. A primeira é: não tema. Porque no meio do problema eu sou sua solução, eu sou seu socorro. Eu estou presente sim, independente das dores que você carrega. Eu deixei o meu espírito com você. Então, independente da situação, você pode chamar por ele. Ora, entrega a sua oração, pede para ele te ajudar. Ele é um pouquinho de Deus na sua vida todo dia. E ele falou sobre gratidão. No dia mal, por mais difícil que seja, traga à memória as coisas boas que Deus já fez, porque isso te ensina a confiar. Eu precisei fazer isso para começar a confiar mais em Deus, irmãos, porque sim, a minha fé estava muito abalada. Teve dias que a minha fé estava literalmente 1%. Eu precisava de alguma coisa para continuar caminhando. E essa estratégia que o Espírito Santo me deu do caderno de gratidão foi algo que tem me ensinado muito. Eu tenho aprendido a confiar em Deus. Eu tenho aprendido a ver Deus nos detalhes. Eu tenho entendido a importância do Espírito Santo. Ele não é alguém que só tá ali por estar ocupando algum espaço. Não, ele é meu consolo. Ele é o meu auxílio. Ele é a sabedoria que eu preciso. Ele é aquele que me direciona. Ele é aquele que me ajuda nas minhas escolhas diárias. Ele é aquele que me ajuda a administrar o meu tempo e a mudar. Porque enquanto eu estou ali com ele, ele está mudando muita coisa em mim. Em mim. Já teve muitas situações que eu precisei ficar calma e não agir com estresse, porque eu sabia que ali haveria um grande julgamento dependendo do meu posicionamento. E Deus foi trabalhando muito em mim. Eu peco, eu erro. Eu sou uma pessoa que a minha fé se abala. Não seremos abalados. Pois é, mas às vezes a fé dá uma abaladinha sim. Porque se você tem 100% de confiança, glória a Deus, eu quero ter muito isso. Por isso que eu estou pedindo a Deus. Mas tem dias que a confiança abala um pouquinho. Aí eu falo: ei, calma, alma. Descansa no Senhor. E é o que eu tenho pedido muito para Deus. Me ensina a confiar em Ti. Me ensina a confiar novamente. Me ensina a descansar novamente no Senhor. Me ensina a entender que o Senhor sempre está comigo. Eu não quero nunca, quando acontecer alguma coisa, a pessoa fala assim: mas será? Eu vou falar assim: será o quê? É certeza. Deus está no projeto, tudo vai ficar bem. Eu quero ter sempre essa certeza em mim. E não adianta eu pregar sobre isso e não viver o que eu prego. Então eu preciso viver o que eu prego. E eu falo para Deus, eu sempre falo para meus irmãos: vamos confiar mais no Senhor. E eu estou buscando todos os dias a ser uma pessoa 100% de confiança. Então tem dia que eu vou chorar, mas eu não choro aqui, eu choro lá para Deus. Tem dias que até choro aqui, né? Às vezes a gente tá orando e as lágrimas elas vão rolar. Mas tudo que eu preciso eu converso com Deus no meu secreto, entrego nas mãos dele e já declaro que tudo vai dar certo, porque eu sei em quem eu tenho crido e ele me ensinou que o amanhã existe e ele que me sustenta.
para chegar lá. Ele é uma bênção, irmãos. Ele é extraordinário. E talvez você hoje esteja passando por situações onde as madrugadas, os dias estejam sendo muito longos, onde a tristeza e o desânimo parecem não ter fim. E eu quero deixar um salmo para sua reflexão pessoal, que se encontra no Salmos 30, versículo 5, que diz assim: o choro, ele dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa é uma certeza de que mesmo que o presente momento pareça escuro, seja difícil, e que a situação nesses últimos tempos tenha se complicado ainda mais, haverá um dia do amanhecer do Senhor sobre a sua vida. E porque Ele já está no caminho, Ele já está contigo. E grandes serão as mudanças nesse cenário. Você pode até estar no meio de uma batalha no dia de hoje, mas eu quero te dizer que você não está sozinho. O Deus que sustenta o universo também sustenta você. Aguenta firme só mais um pouquinho, porque a madrugada pode parecer longa, mas ela não é eterna. E o amanhã de Deus, ele vem, e ele carrega com alegria, ele carrega a cura, ele carrega renovo, ele carrega mudança, ele carrega restauração, ele carrega paz, ele carrega boas notícias, ele carrega grandes harmonias, ele carrega capacitação, ele carrega sabedoria com Deus. O novo amanhã traz tudo de bom pra tua vida. O consolo que a tua alma precisa, ela também vem na madrugada. A mudança que você vai viver vem pela manhã, e grandes serão as oportunidades. Então você apenas confia no Senhor, porque até no tempo mais difícil, onde você fala assim, eu tô no deserto, fica tranquilo. No deserto Deus manda maná, no deserto Deus faz a água sair sobre a rocha, no deserto Deus manda estrutura para que você continue seguindo. No deserto Deus tem um encontro contigo. Ele manda coluna de fogo para te proteger durante a noite. Ele manda uma nuvem para te proteger durante o dia. Em todo tempo Deus se faz presente, irmãos. E Ele é aquele que cuida, que guarda, que protege. Ele zela. Obrigada, Isael, perdão. Ele é aquele que está sempre contigo. Então, se eu puder dizer uma coisa para você nessa manhã, é: continue confiando. E se você está passando por um momento que a fé está abalada, peça para Deus, me ensina a confiar novamente. Porque você pode ter certeza que Ele vai te dar uma estratégia e você vai conseguir ver Deus até nos dias maus, porque Ele ali também está. Viu? Ele ali também está. E no dia bom você vai poder aproveitar esse momento maravilhoso com Ele. E vai ter tanto motivo para agradecer. Eu falei para Deus que no último dia desse ano, e no Natal também, eu vou abrir esse caderno. Eu vou ler esse caderno para mim mesma. E eu vou agradecer cada coisinha que Ele fez. Cada pequeno detalhe. Sabe por quê, irmãos? Porque a gratidão, ela continua abrindo portas. E quando Deus ele fala pedir e dar-se-vos-á, Ele também vai falar sobre peça, clame, mas com ação de graças apresente os seus votos ao Senhor. Ou seja, eu peço, eu choro, eu imploro, mas eu agradeço. A gente geralmente só pede e clama e implora, mas precisamos também agradecer. Não podemos esquecer a importância que isso tem. Amém? Então eu espero que essa mensagem ela tenha falado com você nessa manhã. Eu confesso que hoje foi um dia que eu falei para Deus assim: Senhor, hoje minha vontade é fazer a live só 10 horas ou 8 horas, porque eu tô com tanto frio. E ontem a gente foi dormir muito tarde. Falei assim, então eu tô tão cansada também. E aí foi o que eu lembrei da pregação de ontem. O pastor Gustavo pregou ontem, ele falou bem assim: eu não ia pro monte naquele dia porque estava chovendo e estava muito frio. E naquele dia minha filha falou: pai, vai ao monte e leva a sua Bíblia. E ele foi. E naquele dia Deus falou grandemente com 3 jovens. E ele pegou e falou assim: naquele dia eu não iria pro monte porque estava frio, mas era no dia que eu não queria que Deus tinha um encontro marcado. E talvez é o dia que a gente fala assim: eu tô tão cansada pra tentar fazer hoje isso daí. Eu tô tão cansada pra dar esse passinho. Eu tô tão cansada pra tentar insistir. Só que é naquele dia que você tá super cansada, que Deus olha pra você e fala: e aí? O que vai te mover hoje? É a confiança em mim? Ou é o cenário de dor? Se ele não tivesse ido, ele não teria ministrado na vida daqueles 3 jovens. Se ele não tivesse ido,
Deus não teria marcado mais um testemunho para contar no meio daquele lugar. Às vezes, aquele dia que você fala assim, eu não vou fazer mais, eu não vou dar mais esse passo, eu não quero mais, eu não consigo mais. É o dia que Deus olha para você e fala, continua. Só confia em mim. Será que você vai confiar em mim? Porque tem que confiar em mim. É o dia que Deus pode mudar a sua vida. Teve uma vez... Eu já tô encerrando a live, irmão, já vou orar por vocês. Teve uma vez que eu precisava muito de uma porta de emprego. E eu já tinha recebido vários nãos. E naquele dia, eu falei pra Deus, vai na frente, abre os caminhos. O Senhor sabe como tá meu coração, o Senhor sabe o quanto eu preciso disso. Eu preciso desse auxílio da sua parte. E eu entrei em uma loja que eu já tinha entregado 8 currículos lá. E naquele dia, na verdade, eu passei pela frente dessa loja e o meu marido falou assim, você não vai entregar currículo aí? Ele falou assim, você não queria trabalhar nesse lugar? Eu falei assim, ai, não, hoje eu não vou entregar não. Eu já entreguei 8 currículos. Daqui a pouco a mulher do currículo vai olhar pra minha cara e falar assim, minha filha, a gente já tem 8 currículos seu. Então assim, ó, vai pra tua casa. Se a gente lê os 8 e não chamou você é porque a gente não quer. E aí eu lembro que ele falou isso. E eu falei, ai, tá bom, vai, eu vou entregar só por desencargo de consciência. Entreguei no mesmo dia. Isso foi de manhã, 10h30 da manhã. 2h da tarde, meu telefone toca. A entrevista é marcada. Eu fiz a entrevista, não passei na entrevista. Na primeira fase. Eu fiquei tão nervosa que eu comecei a me tremer. E eu não conseguia falar direito, eu comecei a gaguejar. Que era uma loja que eu queria muito trabalhar. E foi uma loja que me proporcionou muitas experiências. Algumas dolorosas, algumas boas, mas amém, Deus é fiel. Ele abriu a porta. Eu fiz a entrevista e estava saindo da loja. E naquela hora que eu tava saindo da loja, meu marido me mandou mensagem. Ele, você passou? Falei, amor, fiz a entrevista. E pelo que eu vi, eu não passei. Porque eu não consegui falar direito. E até o rapaz ficou assim, calma, pode falar devagar. Respira, você tá meio nervosa, respira. E eu tava gaguejando muito. E eu falei, eu não fui bem. Aí eu saí da loja, meu marido falou assim, você tem um currículo aí? Falei, tenho. Aí ele falou assim, agradeça a Deus pelo currículo e pela porta aberta e vai lá em cima e entrega o currículo de novo. Eu falei, meu, isso não vai dar certo. Eu acabei de receber um não na minha cara, tipo, olha, infelizmente essa oportunidade não vai, né, ser passada pra você, mas quem sabe uma outra oportunidade. Eu peguei, falei, amém. Peguei o currículo, falei, Deus, seja feita a sua vontade. Abra a porta que o Senhor precisa abrir. Que as experiências que forem geradas venham ser. E que o nome do Senhor vai ser glorificado. Agradeci a Deus pelo currículo. Agradeci pela porta aberta, mesmo sem ter porta aberta. Fui lá em cima de novo. A menina ficou me olhando. Falei, eu posso deixar meu currículo? Aí ela falou, você não fez a entrevista hoje? Eu falei, fiz, mas eu posso deixar meu currículo aqui? Aí ela, pode. Deixei. Depois de uma semana me ligaram de novo. Juliana, você deixou seu currículo aqui? Eu falei, deixei. Você fez a entrevista, não passou e você deixou o currículo aqui no mesmo dia? Eu falei, deixei. Gostei da sua ousadia. Vem aqui hoje 2h. Eu falei, meu, 2h de novo. E eu fui. E eu passei. Trabalhei lá por 3 anos. Eu comecei no caixa, depois eu fui para a venda no WhatsApp, me destaquei, ganhei primeiro lugar do distrito e do Brasil. É uma loja bem grande de departamento, irmãos, e eu não vou falar o nome, mas os irmãos, acredito que os irmãos já conheçam, sim. Ela também, ela vem de outros lugares do mundo. É uma loja multinacional. E quando eu precisei sair de lá, eu falei pra Deus, olha, eu vou continuar entregando com excelência, mas eu preciso que o Senhor me tire daqui, porque acho que já deu meu tempo, meu prazo acabou. Mas foi uma bênção, irmãos. E eu vi Deus agindo na vida de muitas pessoas ali. Pessoas que chegavam ali chorando e estavam no banheiro, eu falava, posso orar por você? Orava, deixava uma mensaginha no caderno da pessoa. E a pessoa falava, nossa, você mudou meu dia. E eu falava só pra Deus, obrigada. Porque o Senhor tem mudado vidas aqui.
E eu tenho visto. E foi muito, muito bom, irmãos, a experiência que eu tive. Algumas foram muito marcantes ao ponto de eu me machucar, mas independente, eu tive muitas experiências boas com pessoas incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer. E as experiências que me machucaram eu levo como ensinamento, né? Porque elas me ensinaram muito a observar mais as pessoas, a falar menos, a analisar mais as situações, a não me envolver no problema que não é meu. E a entender que tem coisas que eu só vou vencer orando, sabe? Não é falando, não é gesticulando, não é tentando me impor, é só orando. E Deus é bom demais, em todo o tempo. E eu fico muito feliz, porque foram anos de muito aprendizado. E eu amava as pessoas com quem eu trabalhava. Foram muitas experiências legais que eu vivi ali. E me desenvolveu muito para muitas outras áreas, viu? E aquela porta me abriu muitas outras portas. Foi muito bom. Então, irmãos, confie no Senhor. E lembre-se, o insistir um pouquinho mais naquele dia que você não queria, pode ser a mudança que você tanto precisava. Eu aprendi a ficar quietinha porque o que acontece? Tinha situações que a pessoa falava e eu não concordava. Eu falava, olha, eu não concordo com isso. O jeito que você tá falando comigo é uma forma desrespeitosa. Eu não estou gostando. E eu aprendi a ficar quietinha nesse sentido, sabe? De, tipo, alguém falou alguma coisa que eu não gostei. Irrelevante, não é sobre mim. Se for uma crítica construtiva, eu vou utilizar pra mudança e pra que eu melhore. E se não for, eu não vou deixar mais descer no meu coração e não vai mais me machucar. Então eu aprendi a ficar muito mais quieta, entendeu? Tipo, não vou ficar debatendo, porque não tem como eu ficar explicando pra pessoa, olha, você enxerga isso, mas eu não enxergo dessa forma. E aí você fica se explicando, mas é só desgaste. Então assim, eu aprendi a ficar mais quieta nesse ponto, sabe? De não ter que ficar me explicando. Ah, Juliana, seu cabelo, ele é marrom e as pontas crescem loira. Por quê? Ah, irmãos, pergunta pra Deus. Porque às vezes a gente se desgasta no querer mostrar pra pessoa que eu preciso que você entenda o meu lado. Olha, eu preciso que você... Não é desse jeito que você tá falando. Não foi isso que aconteceu. E eu querer me explicar e a pessoa simplesmente olhar pra minha explicação e falar, tá, mas eu vou confiar mais no fulano porque pra mim ele é mais de confiança, porque eu convivo mais com ele do que com você. Eu só falei, ai, tá bom, chega, gente, chega. Senão vieram umas confusão, nada a ver com nada, né, irmãos? Por nada. Aí eu falei assim, gente, tem hora que você só olha e fala, tá bom. E é o que eu posso fazer pra mudar? Beleza. Eu não consegui fazer essa venda. O que você me instrui pra que eu possa melhorar? E tá tudo bem. Porque a pressão, irmãos, quando é questão de vendas, é muito grande, irmãos. Foi onde eu, assim, nossa, se não bater a meta, a gente vai conversar, porque esse já tá na linha de sair. Gente, tinha acabado de entrar. E eu falei assim, gente, eu nem nunca trabalhei com venda. E aí eu sempre orando, Deus me ajuda, e Deus vai me ajudando. Aí eu me destaquei, bati lá primeiro lugar em vendas do famoso PCJ. E aí Deus foi muito bom, irmãos, assim, comigo, sabe? E só Deus sabe o quanto eu orei e me desenvolvi naquele lugar. E eu fico muito feliz com a experiência que eu tive, sim. Deus é bom demais, né? E eu aprendi que eu não precisava ficar me impondo, sabe? Ai, você não tá vendendo hoje direito. O que tá acontecendo com você? Nossa, parece que não tá se entregando, sabe? E aí você fica se explicando, não é isso, eu tentei vender. Olha, eu fiz o meu máximo, até orei. E a pessoa olha pra sua cara e fala assim, daí? E não vendeu. Mas depois Deus fez uma mudança na minha vida, que eu fiquei em primeiro lugar várias vezes no ranking. Eu fiquei, eita, como Deus é bom! Né? Fui exaltada depois de um tempinho. Falei, porque no início é muito difícil, né, irmãos? A gente pegar uma função nova, a gente não sabe, a gente tá aprendendo, tá se adaptando. Mas Deus, ele é muito bom. Eu só fiz assim, vou ficar quietinha e vou só confiar em Deus. Então, olha, você não vendeu nada, vamos pro banheiro, vamos orar. Deus, me ajuda, eu preciso vender. Senhor, me ajuda, manda cliente no meu caixa. Cliente que queira, Deus. Porque eu não tenho que mentir pra vender. Porque eles querem que mente, né, pra vender. Não, eu vou falar a verdade. A pessoa vai querer porque ela quer. E tá tudo bem.
Não é? A pressão é muito grande, irmãos. Era a pressão ao ponto de a gente chorar. Mas Deus é bom. Foi onde eu aprendi muita coisa, principalmente nesse processo de vendas, né? O setor de vendas é um setor desafiador. Lidar com o público não é fácil. Mas Deus, ele é muito bom. Então vamos lá, eu vou orar por vocês. E o que eu quero dizer pra vocês sobre essa história é: não desista, continue. Naquele dia que você falou assim, eu não vou fazer mais isso, talvez fosse o dia que Deus fosse mudar a sua vida, assim como ele mudou o meu. Eu não ia entregar o currículo e Deus fez eu entregar e a porta se abriu pra minha vida. E foi literalmente uma questão de fé. E o que eu tive que fazer de diferente não era só ir lá e deixar o currículo, é orar e agradecer pela porta que eu não vi que estava aberta, mas que eu tinha certeza que Deus ia fazer. E ele fez. E foi bênção. E foi glória. E foi aleluia. E vamos lá, irmãos. Eu vou estar orando por vocês e a gente finaliza aqui, tá bom? Vamos lá? Senhor, eu quero lhe agradecer por todas as oportunidades que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu quero lhe agradecer, Senhor, meu Pai, pelas oportunidades que o Senhor tem dado para os meus irmãos. Hoje o Senhor falou muito sobre confiarmos no Senhor, sobre termos o Espírito Santo de forma ativa na nossa vida, sobre a importância do agradecer, sobre a importância de continuar dando os próximos passos, mesmo quando tudo está muito difícil. Senhor, há momentos em que a terra treme sobre os nossos pés, mas eu fico feliz porque o Senhor nessa manhã trouxe essa mensagem que independente do momento, independente da situação, independente das lágrimas, independente do cenário, o Senhor tem sido ainda o nosso refúgio e fortaleza e sempre tem estado conosco. Que nós não venhamos esquecer que a Tua presença é o nosso abrigo e o nosso porto seguro, mesmo quando as lágrimas caem. E que a Tua alegria, Pai, ela venha habitar no nosso caminho, que nós possamos construir esse relacionamento de confiança com o Senhor. Nos ensina a confiar mais no Senhor. Que nós venhamos ver os testemunhos da graça do Senhor sobre as nossas vidas, que nós venhamos gerar testemunhos. Que esse mês venha ser um mês de sucesso, de prosperidade, de saúde, de bons momentos, de sonhos alcançados, de família mais unida, de restauração, de renovo, de paz, de boas notícias e de gratidão. E o mais importante, de experiências contigo, de um relacionamento mais fortificado em Ti. Que nós venhamos ver o Senhor cumprindo o seu propósito para conosco, que nós já somos gratos pelo propósito do mês de agosto que será cumprido. Obrigada, Pai, pelo teu amor que permanece para sempre. Obrigado por não abandonar as obras que o Senhor colocou nas nossas mãos. Obrigada por não nos deixar desistir. Obrigada, Pai, por estar nos abençoando em todo o tempo. Obrigada, Pai, por guardar o nosso coração e por não nos permitir parar. Obrigada, Pai, por insistir em nós e por investir em nós. E muito obrigada por essa live da manhã. Obrigada por falar com cada um de nós. Obrigada por nos dar direcionamento. Obrigada por nos dar estrutura. E obrigada por nos fazer viver o impossível pela fé. Obrigada, Pai, por pegar aquilo que para nós era impossível e transformar em grandes possibilidades. Obrigada pelos testemunhos que vão ser gerados através desse momento, através desse encontro, através das orações, através da palavra, através da nossa entrega. Muito obrigada, Deus, por tudo. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu carinho, obrigada pelo teu amor que é constante e obrigada por não nos deixar só nesse processo. Fortaleça o nosso coração, aumenta a nossa fé e nos ajude a continuar, porque queremos viver o amanhecer de Deus sobre a nossa vida. Terra fértil já somos, que nós venhamos nos transformar em uma terra boa, aonde há colheitas e colheitas abundantes. Amém? Que o seu dia seja bom, que o seu dia seja abençoado. Essa live vai ficar salva no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então, se você não nos segue lá, nos siga lá, tem muito conteúdo legal. Hoje eu vou postar lá no Instagram uma enquete do Deixe o Seu Nome. Eu vou deixar uma música pra você, um louvor pra tua vida. E já vou incluir você no canal de oração, tá? Então vai lá no Instagram, mais tarde eu vou soltar a enquete. Eu vou sair daqui e já vou tentar postar a enquete lá, pra que você possa deixar o seu nome e a gente deixar um louvor pra sua vida ou uma oração. Você pode deixar lá, Ju, meu nome é tal e eu preciso de oração pra essa área. Aí eu deixo a oração lá pra você, tá bom? Disponível. Então, super beijo, muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe demais a sua vida. Espero vocês aqui muito em breve
muito em breve. Eu volto com vocês à noite. Quem quiser oração específica, Ju, eu quero muito ter pessoas orando por mim. Hoje à noite, 10 horas, nós temos o nosso momento de oração. E eu espero você. Então traga o seu problema, vamos entregar no altar do Senhor e vamos viver aí aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém? Amém, Tainá. Vou olhar o que você me chamou. Tá bom? Vou ver lá, tá bom? Perdão, irmãos. Às vezes caio ali na caixa de espera e aí tem gente que me mandou mensagem antes, aí eu fico lendo as mensagens que já tá ali que eu já respondi antes. E aí eu vou responder vocês hoje, tá bom? Então, ó, Deus abençoe demais a vida de vocês. Sejam bem-vindos sempre. Mark, seja bem-vindo. Que Deus abençoe demais a sua vida. E eu espero vocês aqui à noite, às 10 horas, para quem for vir, pro nosso momento de oração. E sexta-feira, às 5h30, eu espero vocês pro devocional. Tá bom? Manhã com Deus. É um dia sim, um dia não. Na semana. De segunda a sexta a gente faz um dia sim, um dia não. Então, sexta-feira nós temos live às 5h30 da manhã. E é lógico que eu espero vocês. Amém? Então, ó, um super beijo. Fiquem na paz e que Deus os abençoe em todo o tempo. Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe. Tenham um dia maravilhoso para a glória do nome do Santo Senhor. Tchau, tchau.